Olá, tudo bem? Voltei depois de aproximadamente uns 5 meses sem gravar vídeo. Cá estou. Gente, essa é a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo. E se você estiver assistindo, é porque dessa vez deu certo. Enfim, no final quando eu encerrei a quarta onda, eu gravei o vídeo e aí, assim, não ficou bom. E o áudio não ficou bom, a imagem ficou bom. Eu deixei para depois, aí eu me programei para gravar, mas fui postergando. Assim, não aconteceu. E antes de gravar esse aqui agora, de novo, eu tinha gravado um vídeo, eu achei que ficou muito grande, eu achei que eu falei assim, nada com nada, coisa que não deveria, coisa irrelevante. E aí desisti, né, no momento. E agora cá estou eu, pela terceira vez. Se você estiver assistindo é porque dessa vez deu certo. Enfim, eu vou tentar dar uma resumida, gente, porque eu vou falar da quarta e da quinta onda que me aconteceu. O início da quarta onda, eu gravei alguma coisa aqui no vídeo anterior, há um tempo atrás. E aí, quando eu estava perto do final da quarta onda, as coisas que eu havia pedido, eu pedi assim mais equilíbrio, mais alinhamento de hormônio, mais conhecimento, sabedoria, alinhamento com o todo, foi mais isso assim. De bens materiais, eu só pedi uma viagem, mas já eu falo para vocês dela. E ela aconteceu, tá bom? No finalzinho da quarta onda, aquele meu amigo, que eu já citei ele em outros vídeos, que também é ressonante, né, que me orientou muito na primeira ressonância, ele tinha dado uma pausa e ia voltar a fazer ressonância, e aí a gente conversando, ele comentou assim, como é que tá a sua quarta onda? Muita catarse? Eu falei, nada, tá super tranquilo. Foi só, gente, eu falar isso para ele falou, olha, cuidado, ainda tem alguns dias, enfim. Estava eu, né, ouvindo uma frequência, assistindo uma videoaula, não me lembro bem o que eu estava fazendo, mas eu estava em um período que eu estava usando muito fone de ouvido. E aí eu estava usando só de um lado e eu ouvi um estalo no ouvido, e aí tipo uma arranhada, como se eu tivesse colocado a unha e tivesse machucado. E assim, ardeu muito. Aí eu tirei o fone, achei estranho, olhei pro fone, não tinha nenhum bichinho, nenhuma formiga, nada. Coloquei do outro lado, enfim. Quando foi à noite, aquilo começou a queimar, arder, inchar, a ponto de eu não conseguir dormir à noite. Mas eu não tinha linkado a ressonância ainda. E aí, no outro dia, eu falei pro meu marido, já estava próximo do final de semana, eu falei, nossa, eu não tô aguentando. E aí ele foi lá em mim, você tá queimando de febre. E aí ele olhou assim, meu ouvido tava fechando. Aí aguentei até no sábado, aí no sábado à tarde, fui na médica. E aí contei o que tinha acontecido, achei que era porque eu estava usando muito o fone. Ela olhou de um lado, tudo tranquilo. Quando ela olhou do lado, onde havia o arranhão, ela falou, meu Deus, como que você está aguentando sem remédio? Ela falou, tá muito inflamado. Nem vou te indicar remédio para pingar, porque nem vai chegar lá. De tão inchado que tá muito inflamado, tá com muito pus. Ela falou, eu deduzo que seja uma bactéria tal, que veio da umidade. Eu não entendi muito bem, mas ela falou, me deu remédio anti-inflamatório para desinflamar, né? Para eu tomar. E aí eu tomei sábado, domingo, quando foi na segunda, eu comecei a perder a audição desse lado. E aí tava ouvindo pouco, e aí a ponto de eu não estar mais ouvindo nesse ouvido. E aí, dependendo da pessoa que ia conversar comigo, eu dizia, escreve que eu não tô conseguindo ouvir. Onde eu ainda estava trabalhando, tinha um ar-condicionado muito barulhento, então piorava mais ainda de eu compreender. Então eu tentava ler a boca das pessoas, e aí acabava que estava afetando esse aqui não tinha nada, mas eu não estava ouvindo. E eu estava preocupadíssima, eu pensava, meu Deus, e aí tomei os remédios 5 dias que ela orientou, e aí desinchou bastante. Mas eu comecei a sentir um mau cheiro, eu pensava, de onde está vindo esse mau cheiro? Eu olhava assim, fedor de fossa, e eu não compreendia de onde estava vindo, e eu senti uma aguinha sair do meu ouvido. Quando eu peguei um algodão que eu coloquei no meu ouvido e sequei, eu descobri que o mau cheiro vinha do meu ouvido. Eu nunca tive problema de ouvido na minha vida. E eu perguntava, eu fiquei morrendo de vergonha, eu perguntava para as pessoas ao meu redor, para o meu marido, para minha amiga que era mais próxima, você tá sentindo mau cheiro? Você tá sentindo? E as pessoas não sentiam, mas eu sentia muito mau cheiro. E eu não tava entendendo o que estava acontecendo. E aí eu comprei uma sacola de algodão e eu deixava na minha bolsa. E aí o tempo todo eu sentia a aguinha descer, eu já enxugava, jogava no lixo, e aquilo estava me incomodando demais, o mau cheiro. E eu fiquei 7 dias desse jeito. E preocupadíssima, achando que eu tinha perdido
a audição, e aí já queria voltar de novo na médica, estava esperando terminar de tomar os medicamentos. E aí exatamente no 7º dia, no horário de almoço, eu tomei um banho e fui passar do corredor pro closet, e eu escutei assim, sabe, um estouro que parecia que tinha batido 2 tampas de panela, fez pá! E aí meu ouvido destampou, a aguinha parou de sair na hora, sabe, assim, foi questão de segundos, desinchou, e eu voltei a ouvir perfeitamente, e assim, eu fiquei anestesiada. Não sei quem acredita ou não, mas assim, há um tempo atrás eu fui batizada pelo Espírito Santo, né, e eu recebi o dom de falar em línguas. Então eu falo em línguas sempre que eu oro. E aí quando aconteceu o estouro, eu comecei a falar em línguas assim muito tempo, uma língua diferente que eu nunca tinha falado antes. E aí eu não estava entendendo. Quando eu cheguei no meu serviço, aí eu comentei com a minha amiga, eu falei, você acredita que o que eu tinha no ouvido era espiritual? Ela falou, acredito. E aí ela é espírita, se eu não me engano, e segundo ela, nos estudos dela, assim, alguns acontecimentos que acontecem na nossa vida espiritual, mental, que afetam o nosso corpo físico, né? E segundo ela, o ouvido é alguma coisa a ver com inveja, mas não sei se é ou não, eu não quis dar lado e nem descobrir o porquê ou tentar entender, enfim. E assim, eu fiquei muito aliviada, e aí sim eu pude linkar a ressonância, porque na ressonância eu tinha pedido limpeza. E de alguma forma eu acredito que isso foi uma limpeza. Ainda não entendi exatamente em que área da minha vida que isso poderia afetar, mas eu entendi que isso veio da ressonância. Outra coisa que eu havia pedido na ressonância, na verdade, início do ano, eu havia visto, passando assim o Reels do Instagram, né? Passando o feed do Instagram, eu vi um vídeo muito interessante, uma viagem de trem no Brasil, no Paraná, em Morretes. E eu fiquei encantada, uma das 10 melhores viagens no ano, né? Desculpa, uma das 10 melhores viagens do planeta. E aí tem no Brasil, e eu fiquei encantada, eu comecei a pesquisar sobre, eu dizia, cara, eu vou lá, eu vou fazer essa viagem de trem. Só não sabia quando isso ia acontecer. E uma das coisas assim que eu também pedi na ressonância eu tinha uma certa dependência emocional pelas pessoas ao meu redor. Um exemplo, eu não ia em tal lugar se ninguém for comigo, para eu não chegar sozinha. Se meu marido não for, eu não vou. Se eu não tiver ninguém para ir comigo, mesmo que eu quisesse muito fazer tal coisa, eu não iria por não ter companhia, assim, sabe? E eu queria me limpar disso, dessa dependência emocional, e eu já estava pedindo isso em outras ondas. Enfim, e aí surgiu essa viagem, eu gostaria muito de levar meu marido e meu filho, e aí casou que eu estava saindo do meu serviço, que eu já ia fazer uma viagem para São Paulo, para ver minha irmã, e aí tudo casava para que eu desse uma passadinha no Paraná e fizesse essa viagem de trem de Morretes, que eu gostaria muito. Mas meu marido não podia ir comigo, meu filho não podia ir comigo, aí tentei, amiga, não posso ir, outro não tem dinheiro, outro não dá agora, enfim, cada um tinha o seu motivo diferente, mas ninguém quis ir comigo. E aí, sabe, eu senti uma vontade de não desistir, mas eu senti um medo muito grande de fazer essa viagem sozinha, porque Curitiba é uma cidade grande. E assim, algo me encorajou de tal forma que eu falei pro meu marido, você se importa se eu for sozinha? E ele falou, claro que não, se você achar que deve ir, se você tiver coragem, vai. E assim, gente, fui um pouco julgada por algumas pessoas ao meu redor, algumas pessoas já achou, separaram, por que ela tá indo sozinha, viajar sem o marido, mas assim, não me importei com as conversas, com as opiniões alheias, e eu fui nessa viagem, e eu posso dizer que foi maravilhoso, gente, em nenhum momento eu senti solidão, tristeza de estar sozinho, pelo contrário, gente, solitude é maravilhoso. Claro que é muito bom você ter companhia, mas assim, viajar sozinho também, gente, é muito legal. Assim, você vive as experiências com mais intensidade e você pode fazer todas as escolhas, né? Quando você tem uma companhia, você fala, vamos fazer isso, não quero, vamos fazer isso, vamos deixar eu fazer depois. E aí, quando você está viajando sozinho, você escolhe tudo. E aí, tirando que eu me conectei com várias pessoas, assim, uma facilidade, eu tava com um pouco de receio, assim, falei, nossa, cidade grande, não conheço ninguém, não posso confiar em ninguém, assim, gente, pelo contrário, assim, o universo, Deus, assim, se encarregou de eu só conhecer pessoas maravilhosas, pessoas que tinham bagagem, experiências, histórias para contar e que me ajudaram, assim, de diversas formas, desde o senhorzinho motorista que me levou do aeroporto para Curitiba, pro hotel, assim,
parecia um avô, sabe? As histórias da família dele, de paranaense, era muito parecida com a minha família. Foi conversando assim que eu nem vi, assim, o tempo passar. Foi uma viagem de 30, 40 minutos e assim, foi... Nossa, nem vi. E aí, quando eu fui fazer a viagem de Morretes, a gente foi de van direto para Morretes, né? E assim, foi o guia e a guia, tanto o homem quanto a mulher, assim, foram muito bacanas comigo, por eu estar sozinha, não estar com família. Igual a maioria estava em casal, em família, nós éramos 3 que estavam assim, sozinhos, sem companhia, e aí pelo contrário, eles deram muita atenção, foram tirar foto pra gente, deu ideia de foto, lugares que eles ficavam mais perto da gente, né, para dar uma atenção por estarmos sozinhos, tava eu, mais um rapaz e uma espanhola, que assim, não fala, o espanhol é muito parecido, né? Assim, dá para você compreender um pouco o português, enfim. E aí eles deram atenção para nós 3. E aí acabou que, assim, no decorrer da viagem, conversei mais com o rapaz, com o rapaz que estava lá. E aí ele foi de contar a experiência que ele viveu, que ele também tinha muito receio de viajar sozinho. E aí ele tomou coragem, foi. E aí ele já viajou até para Nova York sozinho. Ele contou, assim, muitas experiências legais que ele teve. E aí, falando do quanto é bom, quanto também é legal você se conectar com pessoas, enfim. E aí, no segundo dia, eu estava indo em Curitiba, eu ia pegar o voo só à tarde, eu resolvi sair de manhã para conhecer um pouco mais. E assim, sozinha, tirando foto de mim mesma, que assim, tem os... É diferente, né? Você tirar fotos de si mesma, colocando lá o tripézinho. Acabou que eu conversei com uma menina que tinha um tripé diferente lá, e ela também estava fazendo uma viagem sozinha para um congresso, e daí ela tinha aquele dia para ela conhecer Curitiba. E a gente conversou, quando foi na saída a gente se encontrou de novo, e aí os mesmos lugares que eu queria conhecer, ela também queria. E aí, assim, sabe uma conexão de alma? Ela era uma promotora de uma cidade do interior de São Paulo, e eu pensei assim, qual a probabilidade da gente se conectar, se conhecer, enfim. E a gente já pegou o Uber junto e fomos nos 3 lugares conhecer, e até um do Uber falou assim, vocês são melhores amigas viajando junto? E a gente, não, se conhecemos agora. E tipo assim, e até hoje adicionamos no Instagram, a gente se fala por WhatsApp, assim, sabe? É coisa assim, sabe? O universo se encarregou de cuidar de cada detalhe. Eu visitei minha irmã, visitei meus sobrinhos, enfim. E essa foi a 4ª onda, assim. Pra mim, assim, apesar dessa catarse do ouvido, pra mim foi maravilhoso. Quando eu fui pra 5ª onda, eu pedi... eu não pedi bens materiais, mas eu pedi muita limpeza de crença, eu pedi consciência do Joe Dispenza, do Joseph Murphy. Não, se eu falar o nome errado ali, vocês me perdoam. Mas, assim... além de eu pedir a consciência, eu vi muitos vídeos sobre, ouvi livro deles e assim, eu compreendi com uma facilidade, assim, muita coisa eu compreendi e muita coisa assim eu pude experienciar. E assim, não sei se é devido a eu pedir tantas limpezas, mas assim, a 5ª onda, tirando as consciências que eu pedi, assim, foi assim, a onda mais difícil de todas foi a 5ª onda. Porque a minha vida financeira não estava nadando em dinheiro, mas assim as coisas estavam equilibradas. E na 5ª onda eu não sei dizer qual é o ponto exato, tipo assim, como que foi ou o que aconteceu, mas assim, acumulou muitas continhas, a ponto de eu, tipo assim, tá vencido 2 eu pagar a mais vencida, assim, a clientela da produtora, enfim... Assim, tava indo muito bem, de repente deu uma diminuída e assim, meio que virou uma bola de neve e na 5ª onda. E assim, agora no finalzinho dela as coisas deu uma equilibrada, eu consegui dar uma parcelada e resolvi, tá quase que 100%, tá uns 90% assim, resolvida a minha vida financeira, mas a 5ª onda assim, eu não compreendi o porquê que isso aconteceu, exatamente como que foi, que atitude que eu tive, o que pode ter acontecido para isso. Então eu acredito que isso foi limpeza e assim, tô pronta, tem que viver isso, eu vou viver e vou tirar de letra. E assim, como eu falei, a 5ª onda foi muito difícil para mim, porque assim, não é que desequilibrou meu casamento, mas assim, quase encerrei o ciclo do meu casamento de 15 anos, nessa 5ª onda. Assim, já não estava assim, alinhados, a nossa frequência já não estava assim alinhada há um tempo e parece que na 5ª onda a gente fez assim,
E aí ficamos muito distante. Até os assuntos do dia a dia não batia mais, assim, a paciência se foi. E aí a gente foi, sabe, cada vez mais a ponto da gente sentar e tomar a decisão de se separar. E aí foi de comum acordo, os dois concordávamos. E assim, ninguém saiu de casa, mas assim, vivemos uns dias como separados. E agora já havia se encerrado a quinta onda, assim, resolvemos tentar dar um equilíbrio. Eu sou muito eufórica e ele é muito tranquilo, então quando eu vivo uma coisa eu sou muito intensa, eu quero muito falar disso, quero muito viver mais e sentir mais, e ele é mais tranquilo no tempo dele. E assim, antes havia muita compreensão entre a gente e acabou que eu estou irritando ele e ele estava me irritando. E aí a gente mais uma vez sentou e conversou e tentou, assim, não é falta de amor, gente, é que realmente assim perdeu um alinhamento e a gente está buscando um equilíbrio. Então, assim, a quinta onda para mim, assim, foi realmente a mais difícil. Mas ela se encerrou, coisas novas estão por vir e eu vou fazer o pedido da sexta onda. Ainda hoje vou mandar os meus pedidos. E aí eu senti no meu coração antes de começar a sexta onda, antes de mandar os meus pedidos, de vir aqui trazer o meu relato para vocês, que se de alguma forma ajudar alguém, eu fico muito agradecida. E se vocês gostaram, dá uma curtida, comente aqui os relatos de vocês também, que eu vou adorar ouvir. E é isso, beijo, até o final da sexta onda.